O clima global está passando por transformações em uma velocidade sem precedentes, com impactos cada vez mais evidentes em diversas regiões do planeta. Eventos extremos, como secas prolongadas, inundações catastróficas e ondas de calor intensas, têm se tornado mais frequentes e severos, particularmente nos países em desenvolvimento, que são os mais vulneráveis às mudanças climáticas. Diante dessa crise global, torna-se imperativa a adoção de estratégias eficazes para adaptação e mitigação, capazes de responder aos desafios crescentes impostos pelas mudanças climáticas. Uma das respostas centrais a esse cenário complexo reside no financiamento climático, um mecanismo essencial para apoiar nações menos desenvolvidas e países emergentes no enfrentamento dos efeitos adversos decorrentes das alterações do clima. Neste vídeo, exploraremos o papel da COP30 no contexto internacional, com ênfase no financiamento climático direcionado a países emergentes. Analisaremos como essa conferência pode contribuir para fortalecer a capacidade das nações mais vulneráveis de se adaptarem às mudanças climáticas e de reduzirem seus impactos, promovendo, assim, um desenvolvimento sustentável e resiliente, alinhado aos princípios de justiça climática e equidade global. Mas afinal, o que é a COP30? A COP, sigla para a Conferência das Partes, constitui o principal fórum internacional no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, UNFCCC, na sigla em inglês. Trata-se da maior e mais relevante reunião anual sobre o clima, funcionando como uma assembleia global na qual representantes de países, cientistas e organizações não governamentais e outros atores estratégicos se reúnem para negociar e implementar medidas destinadas a enfrentar a crise climática. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia. Para eles verem com os próprios olhos deles. E pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo. A COP30, que será sediada em Belém, no Brasil, em 2025, representa um marco significativo no cenário internacional, especialmente no que diz respeito à aceleração da ação climática e à promoção de um desenvolvimento sustentável. Este evento terá como foco central a discussão de estratégias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com ênfase no apoio aos países mais vulneráveis e na garantia de que as metas estabelecidas em acordos anteriores, como o Acordo de Paris, sejam efetivamente cumpridas. Além disso, a COP30 ocorrerá em um contexto crítico, na qual a comunidade global precisa intensificar os seus esforços para limitar o aumento da temperatura média do planeta e assegurar um futuro mais justo e resiliente para todas as nações. Os países em desenvolvimento que historicamente menos contribuíram para as emissões globais de gases de efeito estufa são os mais afetados pelos impactos das mudanças climáticas. Essa disparidade evidencia uma profunda injustiça climática, na qual as nações mais vulneráveis, muitas vezes com menor capacidade técnica e financeira, enfrentam secas extremas, inundações, elevações em nível do mar, entre outros eventos climáticos devastadores. Diante desse cenário, o financiamento climático emerge como um mecanismo crucial para promover a equidade e a justiça no enfrentamento de uma crise climática. Historicamente, os Estados Unidos e a União Europeia são os principais emissores responsáveis juntos por 34% do acúmulo global de emissões. Se considerarmos o histórico de emissões per capita, essa responsabilidade é ainda maior. EUA e UE teriam respectivamente 20 e 11 vezes o histórico de emissões per capita da Índia, por exemplo. A análise das emissões cumulativas de gases de efeito estufa, GEE, entre 1850 e 2021, revela um panorama complexo e desigual, com a implicação de profundas para a injustiça climática e o futuro do planeta. A concentração de responsabilidade histórica nos países envolvidos, como Estados Unidos e União Europeia, contrasta com uma crescente vulnerabilidade dos países em desenvolvimento aos impactos das mudanças climáticas para as quais menos contribuíram.
Apesar dos louváveis compromissos firmados, a disparidade entre o financiamento climático prometido e o efetivamente disponibilizado persiste como um entrave crítico. Essa lacuna de recursos prejudica a implementação de projetos de adaptação e mitigação nos países em desenvolvimento, que são os mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Em 2023, o financiamento para projetos de adaptação, especialmente através de mecanismos como o Fundo de Adaptação, FA, o Fundo Climático Multilateral, FCM, e o Fundo Multilateral de Investimento, FMI, sofreu uma queda drástica. Embora o valor médio por projeto tenha apresentado um leve aumento, o número total de novas iniciativas iniciadas despencou em comparação com anos anteriores. Essa redução é alarmante, considerando a crescente necessidade de adaptação diante da intensificação dos eventos climáticos extremos e seus impactos devastadores. A falta de financiamento adequado mina a capacidade dos países em desenvolvimento de implementar medidas de proteção para suas populações e ecossistemas, perpetuando um ciclo de vulnerabilidade e perdas. A comunidade internacional precisa urgentemente honrar seus compromissos e aumentar substancialmente o apoio financeiro para a adaptação, garantindo que os recursos cheguem àqueles que mais precisam no momento em que mais precisam. O gráfico evidencia a importância de acompanhamento contínuo do financiamento climático, a fim de identificar tendências, desafios e oportunidades. A queda em 2023 serve como um lembrete de que o financiamento para adaptação não pode ser dado como garantido e que são necessários esforços concertados para garantir um fluxo de recursos consistentes e crescente para os países em desenvolvimento. A recuperação em 2024, embora promissora, não deve levar à complacência. É fundamental que a comunidade internacional redobre seus esforços para mobilizar recursos adicionais, melhorar a eficiência dos mecanismos de financiamento e garantir que os recursos cheguem àqueles que mais precisam, no momento em que mais precisam. É importante ressaltar que o gráfico se refere apenas aos projetos apoiados por mecanismos financeiros que servem à UNFCCC e ao Acordo de Paris. Existem outras fontes de financiamento para adaptação, como financiamento público nacional, financiamento privado e financiamento multilateral de outras instituições. No entanto, os mecanismos da UNFCCC e do Acordo de Paris desempenham um papel crucial no apoio aos países em desenvolvimento e são essenciais para garantir uma ação global coordenada e eficaz em matéria de adaptação. A COP30, sediada no Brasil, representa um momento crítico para o futuro do financiamento climático. Líderes globais se reunirão para definir estratégias e mobilizar recursos, buscando acelerar a ação climática em escala mundial. As propostas centrais são fundos de perdas e danos, títulos verdes, incentivo a projetos de baixo carbono, reforma do sistema financeiro internacional e mecanismos inovadores. Apesar dos avanços, desafios persistem. Mobilização de recursos, ampliar significativamente o volume de recursos destinados ao financiamento climático. Implementação eficaz, garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e transparente para alcançar resultados tangíveis. Fortalecimento institucional, capacitar os países em desenvolvimento para acessar e gerir os recursos de forma eficaz. A COP30 é uma oportunidade única para acelerar a ação climática global. É crucial que líderes mundiais, setor privado e sociedade civil trabalhem juntos para construir um futuro mais verde e resiliente para todos. O Brasil na COP30, um chamado à liderança e ação. A COP30, sediada no coração da Amazônia, coloca o Brasil no centro do palco global, conferindo-lhe um papel de protagonismo na condução das negociações climáticas. A importância da floresta amazônica para o equilíbrio climático do planeta é inegável, e o Brasil tem a responsabilidade de liderar pelo exemplo, implementando políticas inovadoras de proteção e promovendo um modelo de desenvolvimento sustentável. Além das iniciativas governamentais, a COP30 reforça a importância da participação coletiva no enfrentamento da crise climática. Empresas podem adotar práticas mais sustentáveis investindo em economia verde e inovação ecológica. Já a sociedade civil pode se mobilizar por meio do consumo consciente, do apoio a políticas públicas ambientais e do fortalecimento de organizações que atuam na preservação da natureza. A Amazônia, peça-chave no equilíbrio climático global, ocupa posição central nas discussões. O Brasil precisa intensificar esforços para proteger a floresta, combater a exploração ilegal de seus recursos e incentivar um crescimento econômico que respeite a sua biodiversidade e suas comunidades tradicionais. Para viabilizar essas ações, é essencial garantir um financiamento climático internacional, assegurando recursos para a conservação de desenvolvimento sustentável e adaptação aos impactos ambientais.
A COP30, portanto, representa um momento de inflexão na história da humanidade. A escolha que fazemos hoje, neste palco global de negociações, terá consequências duradouras para as futuras gerações. Que a sabedoria e a responsabilidade guiem nossas decisões e que juntos possamos construir um futuro mais justo, sustentável e resiliente para todos.